o chifre só sossega depois que bota ele na brasa, né? Então a gente fica muito feliz em poder ter uma equipe tão abençoada como essa. E é verdade, o nosso camp está chegando aí, você, papai, mamãe, líder, né, que tem esse jovem que está ali e precisa sair desse meio, desse próximo final de semana, né? Então, se você quer realmente que esses jovens possam participar de um movimento que venha edificar a sua vida, então está na hora da gente garantir que o máximo de jovens da nossa igreja, das nossas células, possam estar no nosso camp. Amém, meus irmãos? Então, assim, quero desafiar você também, nesses dias de acampamento, poder ir para lá com a gente, né? Você pode ir com a sua família, tá certo? Pegar seu veículo e ir lá. Vamos ter os serviços lá do Pascoff, vai estar totalmente amplo lá, tá certo? Tanto com refeições quanto também com lanches. Então você pode ir para lá para receber as palavras. Vamos ter a pastora Sandra Almeida de lá de Monte Alegre, vai estar conosco aqui também. E a equipe sênior da igreja vamos estar ministrando lá. Então vai ser realmente um camp muito diferenciado. Então se organize, programe-se, vamos para lá. Deus tem muito para fazer em nossas vidas, amém, queridos? Então a nossa chácara está de portas abertas para poder receber todos os amados, para poder estar lá com a gente, tá certo? Então assim, eu quero desafiar você, né, a estar conosco nesses dias aí, no nome de Jesus, amém, meus irmãos? Então, é verdade, as atividades são muito fortes, o Senhor tem muito para fazer conosco nessa noite. E quero também falar um pouquinho sobre como é que vai funcionar o nosso final de semana, né, aqui na igreja, no templo. Então, na sexta-feira, né, vamos começar por terça agora, né? Terça-feira no Tadel, vai ter o Tadel normalmente, amém, meus irmãos? E na sexta-feira nós vamos estar terminando, fechando essa campanha Negócios do Reino. O Senhor tem feito grandes coisas aqui na sexta-feira. Eu quero desafiar você a estar aqui conosco. Vamos estar fechando aqui. Sexta passada agora nós falamos sobre o poder do pouco, né? Deus liberou essa graça sobre a igreja e muita gente foi muito abençoada aqui. Amém, queridos? Então essa próxima sexta-feira, você que quer dar um up na sua vida profissional, né, e tudo mais, você pode estar aqui conosco, no nome de Jesus. Então, no sábado não vai haver atividade, porque toda a turma que vai estar trabalhando, que vão estar acampando, vão estar indo para o camp, né? Então, vamos estar indo para lá no sábado, e é toda uma logística para poder trabalhar durante o dia inteiro. Então, no sábado nós não vamos ter atividades aqui na igreja. No domingo, nós vamos ter os 2 cultos de celebração normalmente. Amém, queridos? Está certo? Então, no próximo domingo, né, você precisa vir para a igreja para congregar, tá certo? E na terça-feira, né, que é a terça, né, de carnaval, que o povo comemora por aí, nós não vamos ter o Tadel, nós vamos ter na segunda-feira uma reunião com todo líder de setor e líder de área, está aqui comigo, tá certo? Às 17h30, tá bom? Então você que é supervisor de setor, supervisor de área, esteja comigo aqui na segunda-feira, às 5h30. Vamos ter somente uma reunião, né? E também quero dizer para você orar, para você continuar na campanha de jejum que estamos fazendo. Graças a Deus, hoje estamos fechando a nossa segunda semana, né, de jejum, e temos aqui reuniões de oração às 6 da manhã, às 12 horas e às 18 horas, né, aqui no templo. Então venha para cá conosco, venha orar com a gente. A cidade precisa muito de oração. Esses dias são dias onde realmente as pessoas afloram a sua natureza carnal, muitos se entregam aos vícios, muitos se entregam mesmo a satisfazer os desejos da carne, e isso gera realmente todo um ambiente espiritual muito favorável para o diabo se soltar no couro de alguns. Então, tome cuidado lá com a sua casa, com o seu quintal, não coloque as coisas muito à vista. Amém, queridos? Né? Ore pelos seus parentes, ore pelos seus amigos, coloque todo mundo no altar de Deus, né? Porque quando o inimigo se solta, ele quer sangue, né? Então, tome muito cuidado, tá certo? Nesse sentido, né? Então, eu falo isso porque é a realidade, né? Então, esses dias são dias onde o povo de Deus precisa clamar. A Bíblia diz que
se o meu povo, ele disse assim, se o meu povo que se chama pelo meu nome, né, então é o povo de Deus, o povo que chama pelo nome de Jesus, se humilhar e me buscar e orar, né, e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então quem tem que orar, quem tem que clamar, quem tem que se achegar a Deus nessa cidade é o povo de Deus. E a partir disso, Deus vai ministrar no coração das demais pessoas e as outras pessoas vão estar se achegando também ao Senhor. Amém, meus irmãos? Então, não é tempo de você baixar sua guarda, pelo contrário, levante sua guarda espiritual, ore bastante, né, cubra todos os seus parentes, né, principalmente aqueles que moram junto com você, para Deus estar livrando, guardando, né, e protegendo esses próximos dias, porque as consequências espirituais de uma festa dessa, os obedientes que colhem o resto do ano, né? Tem famílias aí que vão ter que aprender a sobreviver depois de um projeto desse, porque são muitos adultérios, né? Muitas rebeldias, muita violência, né? Muitas prisões, enfim, muitas doenças, né? E aí a gente sabe como é que funciona isso depois, as consequências ficam realmente para dentro das casas, dos lares. Então cada um vai dar conta de si diante de Deus, tá certo? Então você que é de Deus, busque a Deus no nome de Jesus. Amém, queridos? Então, falando nisso, né, nessas consequências, são marcas, né, situações que acontecem na vida do ser humano, que deixam o ser humano marcado. Traumas, enganos, mentiras, decisões erradas, negócios impensados, fazem com que a gente fique marcado, a nossa alma fica marcada. São marcas que a gente vai carregando durante a vida. E muitas dessas marcas fazem com que a gente amargue muitas consequências. E alguns, por serem tão marcados, realmente se sentem muito prejudicados e não conseguem ter um equilíbrio em alguma área da vida, né? Quantas e quantas pessoas hoje não conseguem ter uma confiança em se envolver e se doar a um relacionamento porque antes deu uma cabeçada muito violenta, se entregou, né? Acreditou, e o outro lado lá decepcionou, magoou, traiu, abandonou. E isso marca a vida das pessoas. Estou falando aqui só um exemplo. Então, são as marcas que as pessoas carregam na vida. E nós vamos falar sobre essas coisas hoje. Hoje é dia de cura. Amém, queridos? O Senhor Jesus quer curar a alma de muita gente aqui hoje, no nome de Jesus. Então, olhando para essa situação, eu me reportei muito àquela conversa que Jesus teve com aquela mulher samaritana. Então, no final da conversa, isso está lá em João 4, a partir do versículo 28, diz assim: então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? E o versículo 39 diz: muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em Jesus, por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Pai, nesse momento, eu coloco aqui, meu Deus, nesse domingo tão especial, um domingo onde vamos cear contigo. Coloco, Pai, as nossas vidas, Senhor, no teu altar nesse momento. Meu Pai, no nome de Jesus, venha ter conosco. Queremos, Pai, aqui, que o Senhor venha tratar-nos, venha falar realmente, e não seja, meu Deus, nenhuma palavra humana, nem conhecimento humano, mas o teu poder operando em nós, Pai, nessa noite, no nome de Jesus. Se você crer, diga amém. Superando as marcas da vida é o tema da nossa mensagem de hoje. As marcas da vida são também chamadas de estigmas. A pessoa é estigmatizada, ela é rotulada, né? Ela é apelidada muitas vezes por algo que aconteceu com ela, né?
Então, muitas pessoas são marcadas por um fato que aconteceu no seu passado, por erros e até por preconceitos, e por isso ficam rotuladas, ficam estigmatizadas. Elas são rotuladas pelas outras pessoas, e parece que os outros, aquilo que os outros falam, é mais forte até do que o que realmente aconteceu com aquela pessoa ou o que ela realmente é. Agora, com a questão das mídias sociais, isso é muito evidente. A cultura do cancelamento está aí. A pessoa se expressar de qualquer forma equivocada ou não se expressou direito, principalmente se for muito conhecida no meio das mídias, isso gera uma repercussão negativa muito grande. E automaticamente as pessoas pegam e começam a cancelar aquela pessoa. E é rapidinho que uma repercussão, ela é rotulada por algo. Que de repente ela falou sem pensar, que de repente foi uma frase infeliz, uma posição ali fora de contexto. Então as pessoas esquecem tudo aquilo de bom que aquela pessoa tem e miram somente naquilo que de repente ela vacilou. E ela começa a ser conhecida somente por aquilo agora. Ou seja, rotularam aquela pessoa por aquilo que aconteceu com ela, única e exclusivamente. E o texto que nós acabamos de ler, na verdade, se você ver o capítulo 4 de João, conta sobre o encontro de Jesus com essa mulher samaritana. E essa mulher samaritana, ela era estigmatizada e marcada pelo povo da sua comunidade. Ela era conhecida na comunidade de Samaria. Só que ela era conhecida não pelas suas virtudes, mas e sim pelo que aconteceu com ela. E principalmente nesse contexto aí, que ela estava conversando com Jesus, isso se evidenciou muito. Então, aquela mulher era estigmatizada, ela era marcada naquele momento somente pelo fato de ser mulher. Isso gerou, quando ela estava conversando com Jesus, gerou uma repercussão muito negativa quando os discípulos voltaram. Que os discípulos tinham saído, Jesus ficou sozinho lá no poço e ela chegou. E Jesus começou a conversar com ela. Quando os discípulos voltaram, eles ficaram muito admirados. Diz lá no versículo 27 de João 4 o seguinte: naquele momento os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: o que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Mas eles ficaram escandalizados. Em seu interior, eles não concordaram com aquela atitude. A gente vê aqui uma questão de gênero, porque era cultura daquele povo, naquela época, dos homens não conversarem com as mulheres. Os homens não conversavam com as mulheres pelo fato de elas serem mulheres. Era a cultura do povo. Homem conversava com homem, mulher conversava com mulher. E aí, de repente, a gente encontra Jesus e uma mulher conversando, os discípulos chegam, e isso gerou algo muito negativo sobre a mulher. E além dessa conversa não ser uma conversa legal assim, além disso, ela ainda era uma mulher samaritana. Ela era estigmatizada também, naquele contexto, por ser uma mulher samaritana. E isso é argumento até de observação pelo fato dela mesma, porque quem começou a conversa foi Jesus. Jesus olhou para ela e disse assim: me dê um pouco dessa água aí que se você está puxando de dentro do poço. Ele começou a conversa. Aí, como ele se dirigiu a ela, aí ela se assustou e ela disse assim no versículo 9: a mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam bem como os samaritanos. Então olha só, de repente os discípulos voltam e veem Jesus conversando com uma mulher, e ainda por cima de tudo uma samaritana, que os judeus não se davam com os samaritanos. E por quê? Por conta de princípios religiosos. O povo de Samaria e o povo de Israel, lá de Jerusalém e tudo mais, fazem parte do povo de Deus. Só que os samaritanos adoravam a Deus de uma forma diferente,
Eles acreditavam, né, que não era lá em Jerusalém que deveria se buscar o Senhor. Os judeus diziam que era só lá em Jerusalém, só lá no templo, que Deus se manifestava. E os samaritanos diziam que não, que além do templo tinham outros lugares também que deveriam se adorar a Deus. Então, na verdade, eles tinham diferenças de como se servia-se, como se adorava, princípios. É como se fosse hoje, né, ministérios, por exemplo, evangélicos, que uns guardam um dia, outros não guardam, uns comem alguma coisa, outros não comem, né? São diferenças doutrinárias entre os ministérios. Então, os judeus não se davam com os samaritanos por conta de algumas diferenças de costumes religiosos. Vocês estão me entendendo? Mas os samaritanos e os judeus, eles faziam parte da mesma região do povo de Deus. Tá certo, queridos? Só para que você possa entender direitinho aí. Então, como a questão religiosa era algo, e é ainda hoje, muito fixa para esse povo, então, durante os séculos, essa rixa entre judeus e samaritanos foram se aguçando ao ponto, né, de os samaritanos dizerem que os judeus não iam para o céu, e os judeus diziam que os samaritanos também não iam para o céu. Igual hoje, né, às vezes tem alguns crentes que olham para outro crente e dizem assim: olha, rapaz, tu não vai para o céu, e o outro diz: tu também não vai. Aí, de repente, os dois não vão. Misericórdia. Né? É forte. Amém, meus irmãos? Então, essa mulher estava nesse rótulo aí, né, nesse contexto, né? Ela era rotulada por ser mulher e uma samaritana. E além disso, os discípulos chegaram e ouviram o término da conversa. E Deus liberou, o Espírito Santo liberou para Jesus uma revelação a respeito daquela mulher, né? Jesus olhou para ela, depois que eles começaram a conversar, estavam falando sobre as questões teológicas entre judeus e samaritanos, e de repente Jesus olhou para ela e disse assim: volte lá e chame seu marido. E aí no versículo 17 de João 4, ela disse assim: não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. E o homem com quem agora você vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Uau! Né? Então, olha só o que aconteceu. Meu irmão, isso foi um choque para essa mulher. Porque, se você ler os versículos anteriores, ela tem um conhecimento profundo a respeito dos profetas, a respeito do reino de Deus. Ela argumentou com Jesus sobre os costumes dos judeus, sobre os costumes deles, samaritanos. Então, quando veio a palavra de sabedoria do Espírito Santo na vida de Jesus, que Jesus liberou para ela, ela entendeu que ela não estava falando com qualquer pessoa ali. Ela entendeu que aquela pessoa que apareceu para ela, ou era um profeta, ou era o Messias, ou era o Salvador, que os samaritanos estavam esperando. Amém, meus irmãos? E ela fala isso: eu sei que um dia, né, o nosso Salvador vai se manifestar e tal, você está me entendendo? E de repente o Senhor pega e libera uma palavra dessa, que ninguém ali sabia de nada, ele nunca nem tinha visto aquela mulher, e ele libera aquela verdade. É verdade. Chame lá seu marido para te bater um papo, já que não dá para te ficar conversando. Chame lá seu marido. Ela disse: eu não tenho marido. E aí ele falou: olha, realmente, o que você está falando é verdade, porque você já teve 5 maridos. E esse que você está vivendo agora não é o seu marido. Né? Então isso foi muito forte. Você está me entendendo? Agora, 2 questões aqui a gente pode observar. Primeiro, que eu quero abrir um parêntese aqui. Ela teve 5 maridos e ela estava se relacionando com uma pessoa que não era o marido dela. Quem disse que não era o marido dela? O Senhor Jesus. Então, de repente, tem pessoas que querem forçar uma relação e querem que Deus reconheça aquela relação como uma relação genuína. E a gente vê aqui que nem sempre é assim.
De repente a pessoa pode estar vivendo com a outra, e ela diz, isso aqui é meu marido, isso aqui é minha mulher e tal, tudo, e querem mesmo ali, só que, será se Deus reconhece mesmo a união como uma união legítima? Né? Fica esse ponto de interrogação aí para você. Outra situação é a condição dessa mulher. Se essa pessoa que ela estava se relacionando não era o marido dela, né? Então das duas uma, né? Ou essa mulher se relacionava com esse homem, e esse homem, de uma certa forma, não tinha casado, e o casamento naquela época não é só chegar no cartório, que nem hoje, tá, ontem eu fiz um casamento. Foi rápido, não demorou 1 hora. Mas naquela época um casamento era 10 dias, o procedimento. Você está me entendendo? Então era um negócio bem mais profundo, que envolvia muita gente. Ou essa pessoa que ela estava se relacionando era uma pessoa casada. Ou seja, ela era amante de alguém. Os estudos dizem, a maioria dos estudiosos do assunto falam, que a tendência maior era de que ela realmente era amante de alguém, né? Que ela se relacionava com esse homem, e esse homem tinha uma outra mulher. Ok? E isso, meu irmão, era uma questão de muito preconceito para o povo da época. Se ela vivesse na região de Jerusalém, da região de Judá, lá o adultério era tratado como uma questão muito mais profunda. Se pegasse alguém em adultério, você sabe de uma história, né? Está no Evangelho? Pegaram uma mulher em adultério, ela já ia para o apedrejamento, Jesus salvou. Então, se ela vivesse, se ela fosse amante de alguém na região de Judá, ela não estaria viva. Mas como ela estava em Samaria, os costumes eram diferentes. Então, de repente, ela tinha esse relacionamento ilícito diante de Deus. Então, você imagina. Vamos pegar dessa segunda opção, essa mulher sendo estigmatizada como amante de alguém, num povoado. Por onde ela passava, o pessoal, olha, lá vai ela. Lá vai a amante do fulano. Lá vai a destruidora de lares. Olha, ela já teve 5. 2 morreu, 3 não sei o que, tal, né? Vai querer se meter com ela, cuidado, né? Então ela era estigmatizada no meio do seu povo por essas questões, e isso realmente acontecia e acontece. Pessoas que não são conhecidas pelo seu próprio nome, mas são conhecidas por aquilo que resolveu, por um erro, por uma característica, né? E isso marca profundamente a pessoa, e a pessoa literalmente não tem o quê? Alegria. Então o exemplo desta mulher nos ensina como vencer esses estigmas. Por quê? Porque ela foi liberta e viveu uma nova vida a partir do seu encontro com Cristo, né? O interessante é que, se você for ver o final da história, essa mulher desacreditada, que ninguém dava valor por conta das situações da vida que ela mesma foi se envolvendo, que ela mesma foi colocando, Jesus, mesmo assim, entrou na vida dela, organizou a vida dela e usou a vida dela para salvar muita gente. Então, como superar as marcas da vida? Como superar essas questões que muitas vezes a gente até recebe? Alguma situação traumática, um abuso, pecado, né? Alguma decisão errada que de repente a gente tomou. De repente os nossos familiares nos conhecem por algumas questões que aconteceram no passado. Como superar essas coisas? Vamos estudar um pouco sobre como Jesus tratou dessa mulher. Porque o mesmo Jesus que tratou desta mulher e usou a vida dela para a glória de Deus,
Ele também faz a mesma coisa com aqueles que deixam ser tratados no dia de hoje. Sabe, queridos? Então, como superar as marcas da vida que recebemos? Em primeiro lugar, enfrentando a situação. Depois dessa conversa, depois dessa palavra liberada, depois que Jesus liberou a palavra para ela, que ela entendeu, ela disse: Senhor, eu vejo que o Senhor é um profeta. Ela entendeu. Espere aí. E a Bíblia diz aqui no versículo 28, então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo. Ela largou tudo que ela estava fazendo ali e ela voltou para onde? Para o povo dela. E começou a falar para o povo aquilo que tinha acontecido com ela ali no poço. Então, irmãos, desde o primeiro momento em que a mulher vai ao poço, conversa com Jesus, e ela volta e se expõe em público, né? A gente vê aqui que ela sempre demonstrou o quê? Coragem. Ela era uma pessoa de personalidade. Ela era uma pessoa que queria realmente experimentar algo novo. E eu acredito que por conta disso ela deu algumas cabeçadas violentas na sua vida, procurando algo que verdadeiramente valesse a pena. Uma causa, um propósito. Então ela voltou para o meio dos seus. Então, enquanto a samaritana saía de volta para o seu povo, para contar o que aconteceu, ela estava sendo liberta do seu passado. Porque ela poderia muito bem receber ali Jesus, reconhecer o senhorio de Jesus, porque ela fez isso, receber o milagre da salvação e voltar correndo, de volta para sua casa, feliz da vida, não contava nada para ninguém, e continuava acreditando no Mestre. E no final ela ia para o céu, porque ela ia organizar a sua vida. Mas ela não fez isso. Ela voltou para o meio daquele povo que conhecia ela como uma mulher que já teve 5 maridos. E ela voltou e foi falar para aquele povo, e com certeza ela foi voltar para aquele povo que ela mais conhecia e que mais conheciam a ela, mais sabiam da vida dela. Ela teve coragem de enfrentar a situação. Então, esse encontro que ela teve com Jesus foi tão forte que ela mesma já não acreditava mais nos estigmas que tinha recebido e foi falar com as pessoas. Então ela foi enfrentar o problema. Eu lembro bem, e quando eu converti em Santarém. E naquela vibe do primeiro amor, né, tão apaixonado por Jesus, aí eu tirava muito tempo com Deus, colocava aquela adoração, começava a chorar e tal, né, aquela presença gloriosa, gostosa. Aí eu começava a fazer juras de amor para Deus. Aí eu dizia: Senhor, se o Senhor quiser me levar, se quiser me usar, pode fazer qualquer coisa comigo, meu Deus, pode me mandar para qualquer lugar do mundo, meu Senhor, que eu vou te servir, eu quero ser um vaso nas tuas mãos e tal, só não me leva de volta para Lenquer. Sério, Senhor, não me leve de volta para minha terra, pelo amor de Deus, porque foi lá que eu nasci e me gerei, lá eu aprontei demais. O povo lá me conhece. Olha, tem um fulano, tem um ciclano, tem um beltrano. Eu estou devendo para todo esse povo. Olha, eu dei pino no fulano, dei pino no ciclano. Rapaz, como que eu vou ter coragem de encarar essa turma? Aí eu vou chegar lá e vou dizer: mas olha, meu Deus, é crente. Pronto, vai rolar até os irmãos dentro da igreja. E esse bicho está aprontando alguma. Agora, para estar dentro da igreja, isso não dá nó, né? Ponto sem nó não. Está aprontando alguma. Eu dizia isso, irmão. E eu orava demais. Eu dizia: Senhor, o pessoal não vão acreditar na minha conversão de jeito nenhum lá na minha cidade, porque lá todo mundo me conhece, sabe que eu aprontava demais. E eu orava assim, irmão: sabe para onde Jesus me mandou? De volta para a minha terra. Foi justamente para o local onde eu pedia quase todo dia para ele não me mandar. Foi para lá que ele me mandou. Foi para lá. Você sabe para quê? Para me enfrentar as pendências da minha vida. Para mim ser liberto dessas questões. Para mim consertar as coisas e sarar a minha alma.
Muitas pessoas eu deixei para trás, muitas pessoas que me magoaram, que me machucaram, que me enganaram, que me decepcionaram, mas muitas pessoas que eu magoei, que eu enganei, que eu menti, que eu decepcionei. E eu precisava enfrentar isso, para ter a minha alma sarada, para me ter a minha alma curada. E é assim que Jesus faz. Amém, queridos? Então, se você quiser vencer aquele apelido que os seus parentes lhe colocaram, tem que enfrentar a situação. Porque a negação dos nossos problemas só faz aumentar a crise. É igual, por exemplo, um casal, aí um dos cônjuges errou, caiu, deslizou, né, pisou ali na casca de banana. Aí o outro está muito triste, muito decepcionado, muito chateado. Aí o outro, em vez de enfrentar a situação com humildade, reconhecer o seu erro e buscar ajuda, muitas vezes ele diz, realmente eu errei, realmente eu pequei, realmente eu fiz, mas por causa de tu. Tu que devia ter feito isso, tu que não fez aquilo, tu que, Então, quando a pessoa faz isso, ela atribui ao outro a razão dela ter caído, dela ter errado, dela ter pisado na bola. Isso é uma negação. A pessoa não está realmente querendo com que a coisa realmente se resolva. Nós temos que entender que todo mundo pode contribuir sim, e muitas vezes contribui mesmo, mas a decisão é nossa, de pecar ou não, de errar ou não, de fazer as coisas ou não. E é por isso que naquele dia, naquele grande dia, no dia do juízo, cada um vai prestar conta de si. Então não vai ter aquele argumento, não, Senhor, eu errei mesmo, mas por causa daquela mulher. Tem alguns irmãos, já que já tem bastante tempo aí na estrada, de dizer assim, às vezes para o filho, às vezes para o marido ou para a esposa, rapaz, pelo amor de Deus, é arriscado eu ir para o inferno por causa de vocês. De tanta perturbação e raiva. Tudo bem que as pessoas realmente influenciam a gente para sair do sério, mas a decisão é nossa. Amém, meus irmãos? A Bíblia é clara e diz, irai-vos, mas não pequeis. Então, não dá para a gente poder ter esse argumento. Então, as pessoas que não enfrentam as situações de frente mesmo, para tentar resolver, elas só pioram a crise. Só pioram a situação. Então, o certo qual é? É reconhecer. Dar a mão ao palmatório. Dar o braço a torcer. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Tem esse pecado que eu não consigo vencer, esse hábito carnal. Essa situação aqui, eu preciso de ajuda. Essa situação está me prejudicando. Essa situação está prejudicando o meu casamento, os meus filhos, o meu negócio. Isso está me prejudicando, eu não estou conseguindo vencer, então eu preciso de ajuda. Estou perdendo a moral dentro de casa, porque as pessoas me veem fazendo isso. Então não adianta ficar se escondendo por trás de argumentos, por causa de situações, ou até mesmo pelo diabo. A gente precisa enfrentar a situação de frente. Como Davi fazia. Eu pequei, eu errei. E eu preciso de ajuda, eu vou buscar conserto. Amém, meus irmãos? Então essa mulher fez isso. Quando ela foi contar para o povo, com certeza o povo olhou para ela e disse assim, rapaz, mas aonde? Mas quem tu é? Que moral tu tem já para te estar falando já que tu viu o Messias? Aonde que o Cristo vai aparecer para ti, mulher, que tu já casou 5 vezes? E alguns, com certeza, diziam assim, e esse que tu ainda está, esse daí que é o belezão mesmo, esse que tu tem enrolado mesmo. Como é que Jesus vai aparecer para ti já? Mas ela foi lá, enfrentou a situação. Você está me entendendo? Ela foi lá, começou a falar para as pessoas. Não, é verdade mesmo que tu está falando aí sobre mim, é verdade. Mas o fato é que eu vi. Eu vi e eu quero a tua ajuda. Eu preciso que vocês vão lá comigo. Aí entra justamente o quê? A situação de você encarar a situação de frente e deixar ser tratado por Jesus. É preciso a gente deixar Jesus tratar da gente.
Olha no versículo 29, ela disse assim: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Eu preciso que vocês vão lá comigo para analisar a situação, que eu acho que aquele homem é o Cristo. Mas e tu já? Não, bora lá. Eu sei, eu já tive 5 maridos, esse que eu estou agora não é meu marido. Eu sei, mas esquece isso e bora lá comigo. Porque eu estou falando aqui de um negócio muito sério. Vocês estão me entendendo, meus irmãos? Então ela largou a situação de lado e começou a falar para as pessoas. E a Bíblia diz que as pessoas começaram realmente a ir até onde Jesus estava. Olha só. Então, meu irmão, Jesus encontrou aquela mulher que era estigmatizada pela sociedade, e conversou com ela. Aquela conversa, à beira de um poço, mudou para sempre a vida daquela mulher. E influenciou o povo samaritano daquela região, tornando-se um instrumento para que conhecessem a Jesus. Olha só, uma conversa organizou a vida de uma mulher, e a partir da vida daquela mulher, Deus promoveu todo um avivamento naquela região. Uma mulher desacreditada, marcada, traumatizada, Deus usou essa mulher para promover um grande avivamento naquela região. Sabe, irmão, a vida daquela mulher que antes era marcada por decepções, agora é transformada ao conhecer um homem diferente, que mesmo a conhecendo, mesmo sabendo, Jesus já sabia da situação, porque no versículo anterior dizia que era necessário passar por Samaria. Era necessário passar por lá porque Deus tinha um projeto para aquela região. Ele poderia ter pego uma outra estrada, mas ele dobrou e passou por Samaria, porque era necessário passar por Samaria, por conta que tinha aquela mulher, e a partir daquela mulher tinha todo um povo para alcançar. Então Jesus foi para lá, conversou com aquela mulher, ela enfrentou seus traumas, e um grande avivamento aconteceu. Por quê? Porque Jesus, mesmo sabendo de como aquela mulher estava, Jesus aceitou aquela mulher. E tratou aquela mulher com respeito. Se você prestar atenção na conversa, foi uma conversa amigável. Jesus chegou e pediu um pouco d'água para ela. Minha senhora, me dê um pouco dessa água aí. E ela se espantou. Mas como é que o senhor me pede água e se eu sou samaritano, o senhor é judeu? Não, me dê um pouco dessa água aí que eu estou com sede. Aí Jesus começou a conversar com ela, ela começou a conversar com Jesus, ele sabia da situação dela. Jesus, de repente, sabe dos traumas que você tem passado, sabe das situações que você não consegue vencer, de repente sabe das coisas que você tem passado, tem penado, tanto no passado quanto agora. E de repente isso tem marcado você. De repente as pessoas olham para você e não falam o seu nome, falam aquilo que aconteceu com você. Pois eu quero dizer para você que assim como o Senhor aceitou aquela mulher e usou aquela mulher de uma forma extraordinária, o Senhor também te aceita e quer cuidar de você para que você possa ser um instrumento nas mãos dele nessa cidade. Se de repente seus parentes não lhe aceitam, se de repente a sua família não está legal, se de repente você não consegue vencer na área profissional por conta de coisas que aconteceram na sua vida, eu quero dizer para você que Jesus lhe aceita. Ele lhe aceita, ele lhe respeita, e se você deixar ser tratada por ele, ele vai usar muito a sua vida, vai lhe libertar, lhe curar e fazer de você um grande instrumento nas mãos dele. Assim como ele fez com essa mulher. Essa mulher foi curada. De repente, tudo aquilo que aconteceu na vida dela, agora já não é mais fonte de tristeza, e sim, são as ferramentas que ela usa para ganhar muita gente para Jesus. Sabe, meus irmãos, Jesus nos ouve
e trata com cada um de nós em seu infinito amor. É isso que Jesus faz conosco. Não o Jesus crucificado, é o Jesus ressuscitado, aquele que vive, aquele que reina, aquele que daqui a pouco vai estar ceando conosco aqui. Sabe, meus irmãos, abra o seu coração para Jesus e conte tudo o que você sente, porque Ele te conhece e Ele te aceita, Ele te perdoa e transforma o seu viver. Jesus cura as cicatrizes que são as marcas na sua alma. Marca de repente de um abuso, marcas traumáticas de uma tragédia, do abandono, do engano, da solidão, do desrespeito, da mentira. Situações de repente tão difíceis que aconteceram e marcaram você, mudou a sua vida. De repente você era uma pessoa e depois que aconteceu isso, você sente que você mudou, que a sua alma mudou, o seu pensamento mudou, o seu corpo mudou. Pois eu quero dizer para você que essas marcas, Jesus tem poder para tirar e curar. E usar as lembranças do que um dia aconteceu como um trampolim para abençoar a vida de muita gente. Deixe Jesus tratar a sua vida para superar os estigmas, para superar essas marcas. É o tratamento. Agora, o problema é que muita gente acha que tratamento é bom. Irmão, tratamento nunca é bom. Nunca é bom. É por isso que as pessoas não querem ficar internado na Santa Casa de jeito nenhum. Porque, meu irmão, lá na Santa Casa é o seguinte: você entrou para lá, não interessa se é de madrugada, não interessa se você comeu ou não comeu, deu a hora, lá vem, meu irmão, aquele negócio cheio de injeção. Às vezes o caboclo está dormindo com a boca aberta lá, quando ele se acorda, é tchim, 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 tchim. E quando acabou, abre a boca, já, tchum, aquele monte de, né? Às vezes aquela cumbuquinha assim, cheia de pílula, meu irmão. E o caboclo dá, rapaz, e quando o cara sai de lá, chega a sair meio tonto, branco, ou então meio amarelo, né? Todo roxo, às vezes bem inchado. Não é verdade, irmão? Né? Rapaz, o cara passa um tratamento violento ali dentro, meu irmão. Mas sabes por que é importante a gente passar pelo tratamento? É porque é no tratamento que a gente é curado. A gente sai todo assim, mas sai bom. Que a gente entrou doente, passou por um tratamento e sai de lá melhor, sai de lá curado. Aí volta para casa só para recuperar, mas já está curado. Então, quando você é tratado por Deus, dói. Dói sim. Né? Mas só que é o seguinte, meu irmão, quando você é tratado por Deus, fique de olho no resultado do tratamento. Então, se você sente que você está sofrendo porque você está sendo tratado por Deus, então não olhe para o tratamento, porque se você olhar para o tratamento, você sai correndo. Você vai embora. Lembro quando eu fui ferrado de arraia. O meu tratamento foi 13 bezetacil de 3 em 3 dias, meu amigo. Não sei se você conhece essa injeção. Meu amigo. E naquele tempo, Jamerson, que agora tem uma lei, né, que uma injeção, né, a partir de 3 ml, só tem que aplicar onde? No glúteo. Naquele tempo tinha injeção desse tamanho, acabou com pichava o braço e dava era no braço mesmo. Meu irmão, aquele pó entrava no meu braço, desse lado a minha alma ia saindo do outro. Quando terminava eu estava já só 13. Mas eu fiquei bom. Então, queridos, eu quero dizer uma coisa para você aqui. O testemunho, ele produz um resultado, e esse resultado produz mudança de vida. E aí você testemunha uma vida nova, você está me entendendo? Quando eu voltei para a minha cidade, rapaz, eu voltei muito cabreiro. E eu cheguei lá, então eu entendi o que eu tinha que fazer ali. Eu tinha que mostrar para as pessoas que eu era diferente.
que eu estava vivendo diferente. E eu entendi isso, porque agora eu tive um encontro com Cristo. E aí eu comecei a trabalhar. E aí eu pegava, rapaz, o dinheiro, botava no bolso e comecei a pagar. Cada um que eu devia, eu comecei a pagar. Aí eu chegava lá, aquela cara, né? Olha, anos. Aí eu chegava lá. Rapaz, quando a pessoa abre a porta, não acredito. Sério? Sério, mano, eu estou aqui. Tu te lembra, mas como que eu esquecer? Pois é, rapaz, olha, cara, eu vim aqui, né? Lembra que eu estou te devendo? Pois é, cara, eu vim aqui, rapaz, tu me enganou demais, meu irmão. Olha, pelo amor de Deus, cara, tá aqui teu dinheiro, pega teu dinheiro aqui, tá aqui, olha. Quanto é, né? Tanto, tá aqui, pega teu dinheiro. Rapaz, eu pensava que tu não ia me pagar. Eu digo, não, cara, eu não ia te pagar mesmo, não. Falava, irmão. E o cara, eu não ia te pagar, não, é verdade, tá? Não ia te pagar mesmo, eu ia te dar um pino. E olha, eu vou te dizer uma coisa, meu irmão. Se eu não tivesse me encontrado com Jesus, uma hora dessa, eu ia bater na porta da tua casa e eu não ia te entregar o dinheiro, não. Eu ia conversar de novo e ia te dar outro pino. Ih, rapaz, diga sério. E eu estou te pagando, porque, rapaz, eu tive encontro com Jesus, cara. Aí Jesus mandou vir aqui te pagar mesmo teu dinheiro, que eu estou te devendo. Mas me perdoa aí, porque eu passei esse tempo todo aí sem tal. Não, tá de boa e tal. E aí, rapaz, a gente foi fazendo isso, de um por um. E tantas outras coisas, enganos, mentiras, situações. Tive que pedir perdão para muitos parentes meus. Sabe, irmãos, e isso foi muito ruim para mim assim, né? Porque a gente vai, como se fosse uma humilhação, você está entendendo? A gente volta lá, né, reconhecer e tal. E eu fui fazendo isso, e as coisas foram. E aquele burburinho que estava assim muito alto a meu respeito, aquilo foi cessando. Eu queria, olha, o cara está pagando, o cara está arrumando, o cara está organizando e tal. E as pessoas deixaram de falar, deixaram de comentar. Irmãos, em pouco tempo depois, a maioria daqueles comerciantes que eu estava devendo, em pouco tempo depois, eles eram meus principais parceiros nos projetos que eu executava na igreja. Eu chegava lá, mano, escuta, olha, estou precisando de tal coisa, tal para a igreja, tudo. É mesmo, cara, como é que é assim, dá para te me ajudar? Mas na hora, meu irmão, dá sim. Por quê? Porque eles viram alguém diferente, alguém que realmente mudou. Eles viram realmente que Jesus tem poder para poder organizar. E eles falavam para as pessoas, tu está vendo aquele rapaz, pensa no caboclo Pineira, daquele caboclo ali, ó. Mas olha, rapaz, depois que ele entrou para aquela igreja lá, ele mudou mesmo, cara. Olha, ele paga as coisas dele direitinho e tal, e tudo mais, olha. Sabe o que é isso, irmão? É testemunho. O testemunho produz mudança, amém, queridos? Testemunho é uma vida nova. Olha o que a Bíblia diz a respeito daquela mulher, no versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que eu tenho feito. Ela começou a falar para eles: ele me disse tudinho o que eu tenho feito aqui na cidade. Ele me falou que eu já tive 5 maridos. Olha, ao invés das pessoas atacarem ela, agora ela está falando para as pessoas. Aquilo já não era mais motivo de quê? De tristeza. Aquilo não era motivo mais de vergonha. Aquilo não era motivo mais de humilhação. Aquilo já era agora um instrumento na mão dela para ela falar de Jesus para as pessoas. Ele me falou tudinho que eu tinha feito. Ele me disse que eu tinha 5 maridos. Me disse que o camarada que eu estava com ele não era meu marido. Ele é o Cristo. Então, sabe, meus irmãos, essa marca que ela estava carregando com ela, agora já não é mais uma marca. Já é um instrumento que ela tem para falar do amor de Deus para as pessoas. De repente, você carregou essas marcas, esses traumas, essas situações acontecendo na sua vida. Agora, se você olhar para ela do jeito certo, você pode pegar tudo isso que aconteceu na sua vida e transformar no seu testemunho, para dizer para as pessoas que Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma,
Jesus salva. É o seu testemunho de vida que vai impactar as pessoas. Sabe, queridos, ao olharem para ela, viram que havia algo diferente no seu viver. Não enxergaram mais aquelas marcas que carregava, porque Jesus as havia apagado. A samaritana testemunhou para as pessoas que conheceu Jesus e que ele seria o Cristo prometido. O testemunho dela alcançou o povo de Samaria e influenciou toda aquela comunidade. Outras vidas também foram transformadas ao saber o que aconteceu com ela. Então, meus irmãos, para superar as marcas da vida, é preciso testemunhar que agora você é uma nova criatura e tudo se fez novo. Lá em 2 Coríntios 5,17 é clássico o versículo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova a criação, as coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Então, se você está em Cristo, entenda, você é uma nova criatura. Aquilo que aconteceu no passado, não pode mais ser uma marca que você precisa carregar. 1 João 12 em diante diz: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Mostre para as pessoas a diferença que Jesus faz em sua vida através de um testemunho de transformação. O testemunho de uma nova vida em Jesus supera os estigmas. É verdade, eu aprontava mesmo, é verdade, eu fazia mesmo, é verdade, aconteceu sim. Mas agora eu uso isso para precaver, para ensinar, para exortar as pessoas a não caírem nessa mesma armadilha. Aconteceu isso comigo sim. Agora eu uso isso e não tenho vergonha nenhuma de falar, porque isso é coisa do velho homem. Eu sou uma nova criatura em Cristo agora e todo dia eu mortifico a minha carne e vivo no Espírito. Agora eu falo, eu sento no meio dos meus, sento com os meus filhos e falo com eles, e falo para eles. Aconteceu comigo, mas tem que parar em mim. Daqui para frente vocês têm que ser diferentes. Vocês têm que, comprar e pagar, vocês têm que se comprometer e realmente estar junto, vocês têm que ter palavra, porque eu sei o que é um homem não ter palavra. Então, meus irmãos, isso é muito legal, porque o nome disso é testemunho. Gálatas 6,17 diz: sem mais, ninguém me perturbe, pois eu trago em meu corpo as marcas de Cristo. Quem falou isso foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo falou para os Gálatas, para os irmãos de Gálatas. Eles, se você vê o contexto disso daí, você sabe que Paulo era um homem estigmatizado. Paulo, que era o Saulo, no tempo que ele era Saulo, ele era um perseguidor da igreja. Ele concordava com a morte de cristãos. Ele concordava com açoite, com prisões. Ele era um dos principais perturbadores e perseguidores da igreja. Ele era conhecido pelas pessoas da igreja, pelos crentes daquele tempo. E quando ele se converteu, o povo estava com medo dele. Normal? Os crentes não queriam saber do irmão Saulo. Não queriam saber, porque alguns diziam assim: rapaz, esse camarada está aprontando um golpe. Ele está aqui no meio da gente, ele está se disfarçando de crente, porque ele já montou um esquema. Quando todo mundo estiver junto aqui, vai chegar o exército, vai fechar todo mundo, vai levar todo só de uma vez. Então ele foi acusado. De vez em quando alguém se levantava e lembrava ele desse tempo. E lá em Gálatas, acusaram ele disso, daquilo outro e tal. Aí ele foi justificando cada uma das acusações dele. E no final ele disse: olha, rapaz, daqui para frente ninguém me perturbe mais com isso daí não, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Sabe, irmão? Ele declarou que ele não aceitava mais ser molestado, porque agora ele levava as marcas de Cristo. Esta mesma decisão nós devemos tomar em nossas vidas. Sabe? Às vezes a gente está aqui, já tem uma vida com Cristo, já tem um tempo caminhando,
E de vez em quando aquele amigo, aquele parente de longas datas, de longo tempo, de repente fica falando: ei, tu te lembra quando tu andava comigo ali e tal? Lembra tal, no carnaval e tal, botar, né, e tal? Tu lembra lá como tu era assim e tal, tal, e tal? Né, e o tempo vai passando, 10 anos, 20 anos, e a pessoa sempre lembrando da mesma situação de tanto tempo atrás, que já faz muito tempo que aconteceu. E é nessa hora que a gente diz: mano, isso daí faz muito tempo, cara, tu ainda está nessa. Ainda está sendo escravo disso daí, ainda está sendo sujeito a isso daí faz muito tempo. E não toma nisso faz muito tempo. Olha para o que está acontecendo agora. Olha como é que eu vivo agora. Olha como é que está meu casamento, olha como é que estão meus filhos, olha como é que está meu trabalho, olha como é que está minha vida agora. Foi isso que Jesus falou, né? Paulo falou. E é verdade, meus irmãos. Ele diz: olha, eu carrego as marcas de Cristo. Quais são essas marcas, meus irmãos? Jesus levou as marcas da cruz, olha, as suas mãos, seus pés, a sua cabeça, o seu peito, o seu lado, foram feridos por amor a nós, quando ele foi para a cruz. Pregaram as mãos de Jesus, pregaram os pés, colocaram aquela coroa de espinhos que saiu rasgando toda a sua cabeça, furaram o seu lado, o seu peito. E a Bíblia diz que quando ele ressurgiu, ele foi ressurreto, ele ressuscitou, mesmo com o corpo glorificado, essas marcas estão lá. Ele mostrou essas marcas para os discípulos. Olhem aqui as marcas da cruz. Jesus, mesmo no corpo glorificado, ele carrega essas marcas. Sabe por quê, meu irmão? Porque essas marcas são as marcas dos nossos pecados. Ele carrega. Então, se eu continuar aceitando essa vida que aconteceu comigo antes, se eu aceitar essa vida de caloteiro hoje, é como se eu tivesse pego lá da cruz e colocado em mim de novo. Então nós precisamos tomar posse da nossa nova natureza em Cristo, amém, queridos? Você é mais do que um fato, você é mais do que palavras ou rótulos e erros que possa ter cometido. Você é uma alma preciosa aos olhos do Senhor. Você é uma alma que salva, vale mais do que o mundo inteiro perdido para Deus. E é por isso que Ele nunca desiste de nós. É por isso que mesmo aprontando como a gente apronta às vezes, né? Que mesmo depois que a gente converte, meu Senhor da glória, tem hora que quando a gente se apercebe, a gente está se transformando daquela vasilha velha de novo. E aí a gente volta para o pó, e o Senhor vem e cuida da gente. Você sabe por quê? Porque Ele ama a gente de uma forma que a gente não entende. Eu creio que a gente só vai entender mesmo como Deus nos ama quando a gente morar com Ele na glória. Porque o amor de Deus é muito diferente do amor do homem. O amor do homem é sentimento. O amor do homem busca os próprios interesses. Se está tudo bem, eu te amo. Se não está, eu não te amo mais. Jesus amou a gente. Deus amou a gente de tal maneira que enviou o seu Filho do céu para nos salvar. Esse é o amor de Deus. É um amor que tudo suporta, que tudo espera, que tudo crê. E é nesse amor que nós devemos tomar postura, e tomar posição, e andar debaixo desse tratamento de Deus para nossas vidas. A marca de Jesus em sua vida agora é muito maior do que qualquer rótulo ou cicatriz que você tenha carregado por tanto tempo. Jesus quer marcar a sua vida para sempre. Para sempre. Esses dias, para terminar, já quero orar com você. Eu tive uma experiência muito profunda no meio de uns parentes meus. Eu tenho uns primos que são bem mais avançados em idade que eu, e na época que eu era adolescente, eles eram empresários em Manaus, e todas as férias eu ia trabalhar para Manaus, na loja deles, a troco de voltar de lá com algumas roupas, sapatos e tal. Então eu fazia isso durante alguns anos, nas férias de julho e dezembro. E um desses meus primos,
que sempre tratou a gente como aquele pirralho adolescente, aquele que andava por lá e tal, né? Agora, depois de muitos anos, sua esposa, muito enferma e acamada, eu ia passando rumo a Monte Alegre, eu parei em Alenquer. E a minha mãe, tia dele, estava muito próxima de toda a situação e falou que eu estava subindo. Ele disse: tia, por favor, peça para o pastor Atilano vir em casa. E eu fui lá. Eu encontrei aquele homem de uma forma muito sensível, muito abalado. E eu cheguei lá, nós sentamos, conversamos, e eu disse: eu quero orar, você aceita que eu ore? Ele disse: com certeza. Eu disse: mas para mim orar, você precisa delegar a sua autoridade para mim, porque você é o líder dessa casa, você precisa delegar a sua autoridade. O pastor Rosinaldo estava perto, e aquele homem olhou para mim, chorando, e disse: nesse momento eu transfiro a minha autoridade de líder da minha casa para o meu primo, aquele pirralho que andava lá no meio das coisas. E aí a gente pegou e orou, e nós oramos, e daquele dia para frente, eles foram tão impactados, sabe, com o poder de Deus naquela casa. E Deus começou a trabalhar, e em mais ou menos 3 semanas depois daquele dia, o Senhor levou a esposa do meu primo. Ela não resistiu, ela faleceu. Porém, eles entenderam, e estão trabalhando até hoje, de que tinha chegado o tempo dela. Não teve revolta, não teve rebelião. Eles estão unidos, muito mais unidos a família do que antes. Se perdoaram, teve reconciliações. Gente que estava há mais de 40 anos sem falar um com o outro, naquela família, se reconciliaram. Houve um avivamento ali. O nome disso é testemunho. E eu quero dizer para você que Deus quer te usar muito para abençoar a tua vida e transformar você numa pessoa de moral, numa pessoa de caráter, numa pessoa de respeito. A sua família vai lhe respeitar, as pessoas vão lhe chamar, porque vão ver vida de Deus em você. Agora você precisa deixar ser tratado, enfrentar a situação de frente como eu enfrentei, ser tratado e testemunhar do amor de Deus. Deus quer lhe curar hoje, quer curar você dos seus traumas, quer curar você, sabe, desses rótulos, desses nomes, quer curar você do seu passado. Fique de pé no nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, porque Ele é muito bom. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, te engrandecemos, meu Pai, por esses minutos tão preciosos que passamos aqui aprendendo lições maravilhosas e profundas, Senhor, que o Senhor tem trabalhado conosco. Obrigado pelo teu infinito amor. Um amor que nós não compreendemos, mas é esse amor que nós vivemos. Em primeiro lugar, meu Pai, nós queremos entrar na tua presença te pedindo perdão. Perdão pelas nossas falhas, perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas faltas. Perdoe, meu Deus. Me perdoe de repente por eu estar jogando na lata do lixo a minha nova natureza. E muitas vezes eu olho para trás, eu olho para o passado. E quando as pessoas me lembram do meu passado, daquilo que aconteceu comigo, isso ainda me fere, me dói. Eu me sinto envergonhado. Eu quero orar por você que se sente assim. Se de repente tem algo ainda no seu interior que quando mexe lá, dói, então é aí que precisa de cura.
Senhor, em nome de Jesus, eu coloco no teu altar, meu Deus, esse homem e essa mulher. Eu não sei, Pai, a história, porque cada um aqui tem a sua história. Eu não sei, Pai, da história desse homem e dessa mulher, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe o que aconteceu.